Boa tarde e bem-vindos à teleconferência da Gerdau para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2019. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Gustavo Werneck. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir. Bom, boa tarde a todos. Quero iniciar dando as boas-vindas a cada um de vocês a essa audioconferência de divulgação dos resultados da Gerdau referente ao quarto trimestre de 2019. Estamos juntos aqui, eu e o Scardoelli, nosso CFO, e para nós dois é sempre uma satisfação conversar com vocês sobre o desempenho da Gerdau e esclarecer possíveis dúvidas e questões que possam surgir ao longo da nossa apresentação. O Scardoelli vai então começar falando sobre os destaques dos resultados gerais do trimestre e sobre o desempenho das nossas operações. Daí, na sequência, eu volto para comentar sobre as perspectivas para os mercados em que estamos presentes. E ao final da apresentação, como sempre, nós dois ficaremos então disponíveis para responder as perguntas de vocês. Então, Scardoelli, contigo aí. Muito obrigado, Gustavo, e boa tarde a todos. Gostaria de começar reafirmando aí que é um prazer estar com todos vocês e comentar que fizemos melhorias no formato dessa nossa audioconferência, atendendo sugestões e comentários que recebemos através de uma pesquisa que realizamos recentemente. Esperamos, com isso, ter uma apresentação mais fluida e dinâmica. Começo com o destaque deste nosso quarto trimestre do ponto de vista financeiro, que foi o foco em todas as nossas operações, em otimizar o nosso capital de giro e, com isso, fortalecer nossa geração de caixa operacional, o que pode ser visto nos gráficos apresentados na página 2, quem nos segue aí também pela internet. A forte geração de fluxo de caixa livre de 2,3 bilhões neste quarto trimestre ocorreu principalmente em função da liberação de capital de giro, através da otimização dos níveis de estoque de matérias-primas e produtos acabados, efeito também reforçado pelas paradas que realizamos nas nossas mini-mills no Brasil no mês de dezembro. Importante também destacar que a companhia superou o objetivo de ciclo de dias financeiro, ficando abaixo de 70 dias no quarto trimestre, patamar recorde da companhia, se olharmos a nossa série histórica dos últimos 10 anos. Com isso, fechamos o ano com uma geração de fluxo de caixa de 4,4 bilhões, o que resultou em uma posição de caixa de 6,3 bilhões de reais. Essa forte posição de caixa permitiu também a melhora significativa na alavancagem da companhia no final do ano, ponto que veremos em mais detalhe mais na frente. Passando agora para a próxima página, slide 3, falando um pouquinho sobre dívida. Gostaria de destacar que fechamos o ano de 2019 com a dívida líquida abaixo de 10 bilhões de reais, resultado de anos de esforços com relação à otimização de ativos, austeridade e despesas gerais e administrativas, transformação digital, entre outras iniciativas estratégicas para a redução do nível de endividamento da companhia. Aproveito também para mencionar que 90% dessa dívida encontra-se no longo prazo, com prazo médio de 7,4 anos e com um custo médio de 5,5% ao ano. Destaco também a emissão que fizemos em novembro de 2019 de bonds, que são instrumentos de dívida, de prazo de 10 anos, no montante de 500 milhões de dólares, a um custo, a um cupom de 4,25%, o que reitera o acesso da companhia ao mercado de capitais internacional, através do seu histórico de sucesso de emissões e da manutenção do seu status de companhia com investment grade, o que permite emissões de longo prazo e custos competitivos. O indicador de dívida líquida por EBITDA passou de 1,96 vezes no terceiro trimestre de 2019 para 1,67 vezes no final do ano, e apresentou redução também em relação ao mesmo indicador do ano anterior, que foi de 1,71 vezes em dezembro de 2018. A companhia continua com foco em reduzir a alavancagem e atingir os indicadores definidos pelo Conselho de Administração, que é o atingimento e manutenção desse indicador na faixa de 1 a 1,5 vezes no longo prazo. Passando agora para o slide 4, destacarei os principais fatores que afetaram o nosso EBITDA consolidado,
o qual passou de 1,4 bilhão no quarto trimestre de 2018 para 1,1 bilhão no quarto trimestre de 2019, expurgando efeitos não recorrentes de paradas e créditos tributários. No Brasil, o resultado foi afetado principalmente pelas paradas efetuadas nos nossos fornos elétricos nesse último trimestre e pelas maiores exportações de produtos semiacabados no período, com margens inferiores às praticadas no final de 2018, devido aos menores preços de aço no mercado internacional. Na América do Norte, o EBITDA e a margem foram afetados pela queda no metal spread, que passou de $470 por tonelada curta no quarto trimestre de 2018 para $426 por tonelada curta neste quarto trimestre de 2019. Ressaltando que, apesar da queda, esse indicador mantém-se em patamares adequados considerando a série histórica. Saliento também que a nossa operação na América do Norte vem apresentando uma melhora importante de rentabilidade nos últimos anos, reflexo da melhora do nosso mix de produtos, ambiente de negócios positivo naquele mercado e o nosso foco em redução de custos. Na operação de aços especiais, a queda nos volumes vendidos nos fez operar com taxa média de utilização abaixo de 40% nessas unidades, impactando o EBITDA e a margem EBITDA. Em relação a essa operação, saliento a nossa visão de longo prazo, considerando que é um mercado de margens históricas estruturalmente adequados e que exige um foco no cliente e desenvolvimento de produtos nos quais a Gerdau apresenta uma competitividade diferenciada. Vale ressaltar que recentemente optamos por paralisar as operações na usina de Jackson, nos Estados Unidos, com o objetivo de tornar a operação de aços especiais naquele país mais competitiva, focando na unidade de Monroe, que está recebendo investimentos de 266 milhões de reais. Para concluir, na América do Sul, os maiores volumes vendidos acarretaram a melhora do EBITDA e a margem EBITDA. Essa é uma operação com performance bastante diferenciada em termos de margem e boa contribuição na geração de caixa da Gerdau. Agradeço a atenção de todos vocês e passo a palavra de volta agora para o Gustavo. Bom, peço que vocês passem agora para o próximo slide para a gente falar sobre as perspectivas dos próximos meses. Com relação ao desempenho da Gerdau no Brasil no quarto trimestre de 2019, eu gostaria de destacar que crescemos acima da média no mercado doméstico de aços longos e planos. As vendas de aços planos subiram 11% no período, sobre o mesmo período do ano anterior, principalmente em função do avanço da nossa estratégia em chapas grossas nos setores eólico, máquinas e equipamentos, embarcações e óleo e gás. Para 2020, as perspectivas para a indústria são positivas, uma vez que a cadeia consumidora de aço encerrou o ano passado com baixos níveis de estoque e a demanda segue aquecida. Falando sobre o mercado doméstico de aços longos, os sinais de reação no setor de construção civil no Brasil se confirmaram nos últimos meses do ano, o que resultou em um aumento de 17% nas nossas vendas de aço para concreto armado no quarto trimestre de 2019 sobre igual período do ano anterior. Nós observamos sinais positivos em diversos indicadores, como, por exemplo, um incremento de cerca de 11% no número de lançamentos de imóveis no Brasil no acumulado de 2019, segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Para 2020, o avanço dos lançamentos, antes ainda restrito aos grandes centros urbanos, deve se estender a outras regiões do país, favorecendo uma retomada mais consistente para o setor de construção civil, e segundo a projeção da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, deve crescer 3% ao ano. O setor de infraestrutura, por sua vez,
que só deve mostrar sinais de recuperação ao longo do segundo semestre, seguindo o destravamento de investimentos públicos e também das parcerias com o setor privado. O desempenho do segmento do varejo, por sua vez, segue bastante positivo. Nossas vendas ao varejo subiram 34% em 19 sobre 18, enquanto a nossa base de clientes teve alta de 55%. Além disso, as vendas via canais eletrônicos passaram a representar 11% do total dos volumes vendidos, reflexo do bem-sucedido lançamento da loja online da empresa Juntos Somos Mais, da qual somos sócios. Também gostaria de destacar a retomada de 13% nas obras com modelo construtivo de construção metálica no Brasil, para o qual oferecemos um portfólio completo de produtos planos e longos, bem como de soluções. E foi justamente neste contexto que surgiu a G2 Base, que é uma empresa que estamos criando para atender o segmento de fundações. Tanto a Juntos Somos Mais como a G2 Base refletem o compromisso da Gerdau de estar sempre próxima de seus clientes e de se colocar à frente das demandas de mercado, desenvolvendo produtos e soluções inovadoras, aperfeiçoando seus modelos de negócio e criando plataformas de relacionamento. Iremos avançar cada vez mais ao longo dos próximos anos em soluções de serviços para os nossos clientes. Com relação à recuperação das margens em aços longos e planos no mercado brasileiro neste primeiro trimestre de 2020, eu quero dizer que seguimos firmes no reposicionamento dos preços dos nossos produtos, objetivando especialmente mover os prêmios de importação para patamares equilibrados e mitigar a elevação de custos de matérias-primas, especialmente sucata. Ainda no Brasil, cabe destacar que, diante da deterioração do mercado internacional do aço, a correção das chamadas assimetrias competitivas, ela ganha ainda mais urgência e relevância no país, que é o caso do Reintegra. Se a alíquota do Reintegra ela voltasse a 5%, haveria um incremento nas exportações de aço que permitiriam subir o nível de utilização de capacidade do setor de 66% para 72%, de acordo com os cálculos do Instituto Aço Brasil. Em relação à nossa operação de mineração, cujo foco é o abastecimento interno, nós avançamos em dois importantes temas no final do ano passado. Nós obtivemos, em dezembro, a licença para a nova área chamada Várzea Leste-Norte, que contará com a produção anual de 1 milhão de toneladas de minério de ferro. E, além disso, a nossa solução para a descaracterização do alteamento a montante da barragem dos Alemães foi aprovada pela Agência Nacional de Mineração. Movendo agora para o próximo slide e olhando a operação de aços especiais no Brasil, apesar do impacto negativo causado pela diminuição de quase 32% nas exportações de veículos em 2019 sobre 2018, devido à crise econômica na Argentina, as vendas e produção de veículos no Brasil cresceram, respectivamente, 8,6% e 2,3% no ano passado, segundo dados publicados pela Anfávia. Para 2020, seguimos otimistas com as perspectivas de recuperação do mercado automotivo doméstico, cuja produção deve subir 7,3%, de acordo com a própria Anfávia, principalmente em função da demanda por veículos pesados,
em linha com a estimativa do FMI de uma expansão de cerca de 2,2% do PIB brasileiro. Concluindo meus comentários sobre o Brasil, eu gostaria também de dizer que estamos acompanhando de perto o impacto das fortes chuvas que atingiram os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, o que nos trouxe algumas dificuldades operacionais no mês de janeiro. Fazemos parte do movimento de empresas e pessoas que estão contribuindo para a retomada da normalidade das regiões atingidas e expresso aqui, em nome de todos os colaboradores da Gerdau, a minha solidariedade às vítimas dessa tragédia. Pulo agora para o próximo slide, para falar sobre as nossas operações na América do Norte. A gente acredita que as perspectivas econômicas para os Estados Unidos para 2020 são positivas, em função do forte mercado de trabalho, na melhoria das relações comerciais e do ambiente de juros baixos. Segundo o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, o PIB do país cresceu 2,3% no quarto trimestre de 2019, em comparação com o igual período do ano anterior. E para este ano, nós acreditamos que as importações devem seguir em níveis baixos e que a demanda por aço deve ser positivamente influenciada pela reposição de estoques em toda a cadeia de aço. Houve, inclusive, um aumento significativo do backlog de pedidos neste início de ano, de cerca de 10%, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Há também uma expectativa de melhoria do spread metálico nos Estados Unidos para os próximos meses, o que impactará positivamente o desempenho das nossas operações de aços longos no país. Sobre o mercado norte-americano de aços especiais, próximo slide, a indústria automotiva reduziu seus níveis de produção no quarto trimestre de 2019, boa parte devido ao impacto da greve da General Motors. E para 2020 esperamos uma melhoria na demanda por aços especiais da Gerdau, apesar da expectativa de uma leve queda da atividade automotiva, enquanto a demanda oriunda de outros setores, como óleo e gás, deve seguir estável. Diante desse cenário, nós decidimos, como o Scardoelli comentou anteriormente, priorizar a produção de aços especiais em nossa usina de Monroe, no Michigan, que possui equipamentos de alta tecnologia e onde também iniciamos, neste trimestre, as atividades de um novo forno-panela. Todas essas iniciativas, junto a uma gestão focada nos desafios de eficiência operacional, têm como objetivo melhorar a competitividade dessa operação de negócio. Por isso, nós acreditamos na recuperação das margens dos aços especiais dos Estados Unidos ainda nesse ano de 2020. Em relação aos países da América do Sul, no próximo slide, a estimativa de avanço do PIB do Peru é de 3,8%, segundo o Banco Central do país, principalmente reflexo da expectativa de crescimento de cerca de 5% da atividade de construção local. Na Argentina, esperamos que o novo governo anuncie medidas de estímulo para a retomada de investimentos no país, que tenha como base uma agenda pró-mercado e pró-indústria. Esperamos que a operação de negócio América do Sul siga registrando boas margens operacionais, como nos últimos períodos. Próximo slide, para a gente falar sobre CAPEX. Em linha com o desempenho das nossas operações e perspectivas nos nossos mercados de atuação, a Gerdau investiu 486 milhões de reais no quarto trimestre de 2019,
com os investimentos totalizando 1 bilhão e 700 milhões de reais no ano. O programa de CAPEX para o período de 3 anos, 2019, 2020 e 2021, segue mantido em 7 bilhões de reais. Os nossos desembolsos de CAPEX para o ano de 2022 serão revistos ao longo do primeiro semestre desse ano de 2020, devido à bem-sucedida parada de manutenção parcial do alto forno número 1 de Ouro Branco, ocorrida no ano passado. A nova previsão de data e custos da manutenção geral deste equipamento serão divulgados tão logo os estudos sejam concluídos. E para finalizar, me movendo para o próximo slide, gostaria de reforçar que a Gerdau segue firme na construção de uma nova fase de sua história, depois de trabalharmos intensamente para fortalecermos o nosso balanço, otimizarmos o nosso portfólio de ativo e avançarmos em nossa profunda transformação cultural. Estamos preparados para voltar a crescer e atender a demanda futura por aço de uma forma cada vez mais sustentável e focada em geração de valor para os nossos clientes. Um bom exemplo dessa nova fase foi a aquisição da Silat, no estado do Ceará, anunciada no final do ano passado e que aguarda a aprovação das autoridades. Em 2020, vamos seguir evoluindo com a implementação das melhores práticas de governança, visando sempre aprimorar a relação entre os órgãos de administração da companhia e também com os nossos diversos stakeholders. Gostaria de ressaltar que ontem, no nosso Conselho de Administração, a gente aprovou a nossa nova política de sustentabilidade, a qual passará a guiar as decisões estratégicas da empresa. Também seguiremos investindo fortemente em iniciativas de transformação digital e em projetos de inovação. Como já divulgado anteriormente, 20% das nossas receitas deverão vir de novos negócios nos próximos 10 anos. Essa definição é um dos resultados do trabalho de visão de longo prazo, batizado de Futuro Gerdau, com o objetivo de planejarmos a estratégia da companhia para os próximos 30 anos. O trabalho foi concluído no final de 2019 e falaremos mais sobre isso no Gerdau Day, que ocorrerá na cidade de Nova York, no dia 12 de março, e que todos estão convidados a participar. Eu concluo aqui a parte da apresentação, e eu e Scardoelli ficamos então aqui à disposição de vocês, para a gente esclarecer possíveis dúvidas e debatermos um pouco mais aí com vocês sobre os nossos resultados. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas são limitadas a 2 por participante. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Ao fazer uma pergunta, por favor, retire o telefone do gancho ou evite deixar o telefone em viva voz, para uma melhor qualidade da audioconferência. Nossa primeira pergunta vem de Daniel Sasson, do Itaú BBA. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Gustavo, Harley, pela apresentação e pela maior abertura no nível de detalhe de algumas operações durante o call. Minhas 2 perguntas são sobre a ON Brasil, uma sobre preços e outra sobre volumes. Em relação a preços, se a gente fizer a conta por tonelada no MI, a gente chegaria a 5% de queda no quarto TRI versus o terceiro. Nas nossas contas aqui, o impacto de menor volume e preço na venda de minério de terceiro explicaria uns 3% dessa queda. Isso faz sentido para vocês? A parte da queda que não é explicada
pelo minério de ferro é explicada por um mix de menor valor agregado, ou vocês viram de fato uma queda de preço em algumas linhas? E aí, olhando o primeiro tri, se vocês puderem dar um pouquinho mais de cor naquele aumento de 8% a 12% que vocês anunciaram para longos, seria bacana. E a segunda pergunta em relação a volumes, se vocês puderem comentar um pouco sobre como estão as expectativas de crescimento para o ano, como elas se comparam, na verdade, com o que tem se materializado até agora, nas expectativas que vocês tinham inicialmente para o ano, como está o backlog de vendas de vocês para o primeiro trimestre, e de repente um pouquinho da diferença entre as dinâmicas de volumes entre planos e longos, né? Nesse tri foi bastante diferente, tanto tri contra tri quanto ano contra ano. E aí, se vocês vocês estão falando de recuperação de demanda já no primeiro trimestre, só para confirmar se as mini-mills que vocês desligaram no quarto tri já voltaram a operar, ou se estão voltando gradualmente a operar nesse primeiro trimestre. Obrigado. Ô, Daniel, boa. Deixa eu começar te respondendo de trás para frente, tá? Vou te falar primeiro aí sobre volumes, tá? Então, assim, a gente, no geral, a gente continua mantendo, assim, uma perspectiva de um crescimento de demanda de aço no Brasil, de forma geral, de 5% a 8% em 2020 sobre 2019, tá? Acho que a grande novidade aí dos últimos meses, né, que ela se materializou no final do ano passado e continua trazendo bons números, é a questão da construção civil no Brasil, tanto a comercial quanto a residencial, tá? A gente acompanha, assim, diversos indicadores muito de perto, tá? Como, por exemplo, assim, lançamento de imóveis, venda de imóveis, estoque de imóveis, né, que em São Paulo é o mais baixo desde 2013. A gente acompanha, por exemplo, taxa de vacância em imóveis comerciais, evolução de consumo de cimento, o índice de confiança na construção civil, que chegou a bater agora 94,6% em janeiro desse ano, de 20, o maior patamar desde maio de 2014. Até os indicadores são mais, assim, acompanhados aqui do ponto de vista gerencial, mas eu posso te abrir um, por exemplo, pegar, assim, média de canteiros de obras atendidos pela Gerdau. Então, lá em terceiro trimestre de 2019, a gente estava presente em 1.400 canteiros no Brasil. Quando tu olha no quarto trimestre de 2019, a gente estava presente em 2.000 canteiros, né? Então, a gente tem indicadores, assim, que são muito fortes, né? Que já se traduzem em demanda, traduziram em demanda no final do ano passado e continuam se traduzindo em demanda agora, nesses meses de janeiro e fevereiro, né? A gente sente esses indicadores todos que eu comentei numa entrada de pedidos mais forte, num backlog também mais consistente, tá? Então, a gente está bastante otimista, sim, que o setor de construção ele já retomou e vai trazer resultados positivos para nós, tá? A gente experimentou também um incremento importante, de novo, de volumes no varejo, tá? Ele não representa tanto em termos de venda total de aço, mas ele segue crescendo. E a gente apostou lá atrás uma estratégia de penetrar mais fortemente nesse segmento do varejo, né? Então, se a gente olha, por exemplo, 19 sobre 18, o setor de varejo, material de construção, ele cresceu 4% no Brasil. Mas a nossa venda direta para o varejo cresceu 34%. Significa que nós estamos penetrando de uma maneira mais consistente no varejo da construção e também nos ajuda nos números, né? O segmento industrial, no qual a gente atende também com uma gama enorme de produtos, né, planos e longos, ele vem com uma recuperação. Quando a gente olha, de forma geral, o PIB industrial, ele tem pontos positivos e negativos, né? Então, pegar, por exemplo, aí o segmento de torres de energia, de máquinas amarelas, ele tem crescido, tem nos ajudado a aumentar as nossas vendas também nesse segmento. Então, vejo assim de volume, sabe, os sinais são positivos de que a gente vai ter um ano de crescimento de demanda de aço, tá? Então, encerro aí a parte do volume, vamos falar um pouco assim sobre margens, sobre preços, né? Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, foi mix, tá? Então, foi mix esse fenômeno aí que tu observou, tá, Daniel? Mas quando tu olha assim, eu gosto de olhar a fotografia inteira de 2019, tá? Quando tu olha 2019, tá? Houve, comparando janeiro de 2019 com dezembro, houve um decréscimo de preços no Brasil, tanto em longos quanto de planos, tá? Te diria assim, em ordem assim de 10%.
Por que as margens não foram tão comprometidas em 2019? Porque houve também uma redução do preço de sucata. Então, o que a gente chama de spread, ele se manteve ao longo de 2019. Só que agora, em janeiro desse ano, ou já no final do ano passado, se criou um ambiente extremamente propício para tu recuperar as suas margens. Porque, ao mesmo tempo, né, tem uma recuperação de demanda, né, tem uma pressão de custos que sucata voltou a subir. Tem a questão do dólar, tem a questão de prêmio de importação que está ali próximo do zero, tá? E no caso de planos está até no campo negativo. Então nós temos sido assim muito consistentes na nossa recuperação de margens agora nesse primeiro trimestre, tá? E aqueles anúncios de preço que foram divulgados aí logo no início do ano, eles vêm se materializando, tá? Obviamente, como nunca acontece, eles não entram todos no único mês, tá? Mas eles vêm se materializando e a nossa expectativa é que esses aumentos possam entrar ao longo do primeiro trimestre desse ano, tá, Daniel? Perfeito, Gustavo, super obrigado. A próxima pergunta é de Thiago Ogeia, do Goldman Sachs. Oi, boa tarde, obrigado pelas perguntas. A minha primeira pergunta é em relação ao business dos Estados Unidos. A gente viu aí uma contração importante de EBITDA, tanto na comparação ano contra ano, obviamente tem um impacto da venda, né, para Commercial Metals, mas também no TRI contra TRI, enquanto que os principais peers nos Estados Unidos reportaram resultados relativamente melhores. Se vocês puderem discutir um pouquinho o que aconteceu nessa dinâmica do quarto TRI para os resultados estarem um pouquinho abaixo. E a segunda pergunta, talvez aí mais por Ricardo L, é em relação ao working capital, né? Obviamente teve uma geração de caixa muito forte esse ano, que aliás é uma característica da Gerdau nos últimos anos, uma geração de caixa sempre muito consistente e forte. O que a gente pode esperar no primeiro TRI, se tem alguma reversão, dada a forte geração do quarto TRI e perspectiva de 2020 na geração de caixa? Obrigado. Oi, Thiago, prazer falar contigo aí. Essa primeira pergunta aí sobre a questão de margens lá na nossa operação de aço lá nos Estados Unidos, tá? Vou te dar uma geral aqui, depois o Ricardo, quando for falar de working capital, ele pode me complementar aí com alguns números, tá? Então, é difícil assim a gente comparar os nossos resultados de competidores dos Estados Unidos, porque o mix de produtos é bastante diferente, tá? Enquanto depois da saída de Vergalhão, basicamente a gente ficou com os grandes perfis estruturais e com os perfis comerciais, tá? Competidores nossos, eles têm uma participação também importante em planos que seguem dinâmicas diferentes de algum tempo nos Estados Unidos, tá? Então, em termos de volume dos Estados Unidos, tá? Especialmente no segmento de infraestrutura, que a gente atende com esses segmentos de produtos que eu comentei, ele continua bastante forte, tá? A gente vê agora o backlog que nós temos em janeiro e fevereiro, ele é ainda maior do que o backlog que a gente tinha no início de 2019, tá? Ele está 10% maior. Então, os volumes continuam bem consistentes, tá? Então, não foi por queda de volume ou por queda de demanda. Essa redução de margens, ela se deveu basicamente por uma redução do spread, tá? Então, um descompasso ali entre a queda do preço de sucata e o preço de produtos. A gente experimentou especialmente esse spread mais baixo ali no final de novembro e dezembro, tá? Mas a notícia boa é que a gente vem recuperando esses spreads agora, no início do ano. Então, a gente tem uma perspectiva boa lá para a nossa operação nos Estados Unidos, tá? Tanto em termos de volume, quanto numa recuperação de spread que, de fato, já está acontecendo. Então, passo para o Ricardo L, se tiver algum ponto para acrescentar aí nessa resposta, e também falar um pouco sobre o working capital, que foi a sua segunda pergunta. Boa tarde, Thiago. Em relação à América do Norte, talvez só mencionar, né, que a América do Norte, para nós, tradicionalmente, tem sempre tido esse comportamento sazonal aí forte no final do ano também. Assim como aconteceu com o Brasil, assim como aconteceu com as outras operações, a gente trabalhou forte capital de giro, né? Então, eu diria assim, a gente não está vendo nenhum desvio do que a gente vê como um mercado que ainda continua robusto e com boas perspectivas para 2020, viu, Thiago? Ou seja, esse aspecto de mix diferencial, ele possivelmente seja o fator aí para fazer essa comparação, tá, com os PIRs, especialmente CMC. O aspecto de capital de giro, tá, a gente realmente, esse ano, assim como nos anos anteriores,
a gente vai ver essa sazonalidade de redução forte de capital de giro no final do ano, como aconteceu agora em 2019, e uma reconstrução de capital de giro no início do ano, tá? Para o ano como um todo, a gente continua vendo, assim como também nos últimos anos, tá, uma geração de caixa aí boa, forte, positiva para o ano como um todo, né? A gente tem, como a gente tem demonstrado aí, conseguido realmente utilizar isso a nosso favor na redução de alavancagem, na redução da dívida líquida, né? Isso continua sendo um tópico muito importante para nós, tá? Eu diria até que a gente, nos últimos 2 anos, no mínimo, tá, a gente tem adotado essa postura de terminar o ano magrinho, ou seja, numa posição aí de absorver qualquer pico de demanda de início de ano, e a gente sabe, pega o mercado no Brasil, ele sempre começa um pouco mais lento, né, porque é um início de ano que ainda tem festas, tem carnaval, tem tudo isso, né, mas como nós ainda temos em todas as nossas operações folga na utilização de capacidade, muito facilmente a gente pode cobrir qualquer pico de demanda que exista, tá? Então, a gente prefere, sim, terminar o ano otimizado e reconstruir esse capital de giro à medida que precisa ao longo do ano. Sempre considerando que a gente vai, sim, ter a expectativa de ter uma geração de caixa positiva importante no ano de 2020 também. Ótimo, obrigado. Scardola, você consegue pelo menos dar um guidance em termos de working capital por dia para o primeiro TRI? A diferença em relação ao quarto TRI? Fica difícil a gente passar um número específico, tá, Thiago? Porque é um número muito... A gente trabalha com a média de 3 meses, tá? Então, eu prefiro não passar um número muito específico. Mas eu só vou te dar alguns grandes números, tá? Para ter como parâmetro. A gente, se pegar alguns anos atrás, diversas das nossas operações, e se você tivesse a granularidade por operação ainda mais detalhada, ver que muitas operações tinham, por exemplo, dias de ciclo acima de 100 dias. Isso aí era comum, tá? Se a gente olhar o final do nosso ano, a gente não tem nenhuma operação com dias de ciclo acima de 80 dias, tá? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que a média que a gente teve de dias de ciclo, tá, ao longo do ano de 2019, ele hoje passa a ser para nós quase que um patamar, aí, um objetivo de ser o máximo que a gente gostaria de atingir em 2020, tá? Então, eu diria o seguinte, é da média que a gente teve para baixo, essa é a nossa intenção de trabalhar ao longo do ano. É possível, tá? Tá ótimo, obrigado, Werneck, obrigado, Scardola. A próxima pergunta é de Thiago Lofiego, Bradesco BBI. Oi, boa tarde a todos. Na verdade, é a Isabela aqui. Eu tenho 2 perguntas. Acho que a primeira é sobre venda de produtos planos, né? Falou de algumas perguntas anteriores, mas em especial a gente gostaria de entender sobre a dinâmica de chapa grossa, né? Que já registrou uma melhora muito forte agora no quarto TRI, e seria interessante entender, né, qual é a perspectiva deste mercado específico para vocês e se seria sustentável um crescimento assim forte ao longo do ano. E a segunda pergunta, acho que é sobre a perspectiva do mercado de exportação para a Gerdau, né? Como está a cabeça da empresa olhando, né? Você já viu um pick-up, né, de exportação no quarto TRI, acho que muito por conta desse movimento de desestocagem de vocês, mas eu queria entender como vocês estão pensando para o mercado de exportação para 2020. São essas minhas perguntas. Obrigada. Oi, Isabela. Com relação a chapas grossas, né, a gente analisar ao longo dos últimos 2 anos, a gente vê faz uma análise que foi uma estratégia muito bem sucedida, a nossa entrada no segmento de planos, tá? Não só de chapas grossas, mas de bobina quente também, tá? Então, eu queria te dar alguns números, assim. No ano passado, o segmento de chapas grossas, tá? Ele cresceu 10% no Brasil. Nós, Gerdau, crescemos 26%, tá? Então, eu acho que isso reflete alguns pontos importantes, como uma qualidade diferenciada dos nossos produtos, tá? A gente tem um laminador de chapas grossas que é um dos melhores do mundo, então a qualidade do produto é realmente diferenciada. E reforço também, assim, a estratégia acertada dos últimos anos da nossa comercial Gerdau, que tem se mostrado também um canal extremamente importante e relevante, tá, para o segmento de planos. A expectativa desse ano agora, de 2020, de crescimento de demanda de chapas grossas, ela está entre 8% e 10%. Tá? A segunda pergunta, que foi sobre o mercado de exportação, tá?
O mercado de exportação, em termos de volume, ele tem demanda, só que nós estamos sendo, assim, extremamente rigorosos com os negócios que a gente fecha, né? Porque os preços hoje praticados no mercado internacional, especialmente semi-acabados, eles não nos encorajam, tá, a aumentar a produção hoje no Brasil para vender com margens que não são atrativas para nós. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual a gente decidiu racionalizar um pouco a produção das nossas mini-mills e focar o forte da nossa produção na nossa usina de Ouro Branco, né? Obviamente, assim, no mercado extremamente volátil, se acontecer nos próximos meses um aumento do preço de aço no mercado internacional que nos encorajar novamente a colocar volume, a gente tem uma velocidade muito grande para fazer isso, tá? Mas nesse momento a gente não está disposto a sacrificar alguns indicadores nossos para exportar no mercado com preços baixos, tá? Não, só 2 pontos. O meio qualitativo, Isabel, em relação à chapa grossa, lembrando que a gente teve um efeito positivo esse ano, já muito em função de alguns projetos, por exemplo, em óleo e gás, que tinham sido encaminhados já há alguns anos atrás. Os projetos eles têm tempo de maturação, né? O que também nos encoraja a pensar que talvez daqui a 1 ano e meio, 2 anos, quando novos projetos estão entrando agora em vigor, comecem também a consumir. Então, é uma linha de produtos aí que tem uma perspectiva, eu diria, de médio prazo bem interessante, tá? E eu sempre também gosto de mencionar o fato de que a nossa operação de Ouro Branco Aço-Minas, ela tem um grande diferencial, que é o seguinte, ela tem uma capacidade de produção de aço superior à produção de laminados. Então, a gente sempre tem, de novo, uma perspectiva de médio a longo prazo, a gente sempre tem capacidade de atender esse mercado com investimentos simplesmente no lado de laminação, tá? Eu acho que esse é um ponto. E o segundo ponto sobre exportação também, lembrando que os preços de exportação de tarugo, por exemplo, estiveram muito baixos lá para outubro, novembro, era uma recuperada para o final do ano. O nosso lag entre as vendas que a gente fecha e as entregas, que reflete nosso demonstrativo, tem sido normalmente 2 a 3 meses. Então, de certa forma, a gente colheu no final do ano, e talvez agora bem no início desse ano, os resultados de exportação afetados por preços realmente que estavam muito piores. Eles não melhoraram muito agora, mas estão um pouco melhores, talvez uns 10, 15 dólares por tonelada, e o câmbio, de certa forma, hoje já está em patamares um pouco melhores também. O que não estou dizendo que signifique que hoje a gente não está tomando as decisões de ser mais conservador, mas que pode ser que ali na frente a gente consiga realmente ter uma rentabilidade um pouco melhor de exportações, se continuar com patamares um pouco melhores de preço e o câmbio nesses níveis, tá? Tá ótimo, muito obrigada. A próxima pergunta é de Caio Ribeiro, do Credit Suisse. Boa tarde a todos. Minha primeira pergunta seria em relação ao nível de alavancagem da companhia, né, que hoje já está chegando próximo a essa meta de uma vez e meia de dívida líquida EBITDA, né, e a dívida bruta também está próxima da meta de 12 a 15 bi de reais que vocês estabeleceram. E parece provável que vocês consigam atingir essas metas, né, em algum momento esse ano. Eu queria ver se do ponto de vista de vocês isso abriria espaço para pensar em revisar a política de payout de vocês para cima. E em segundo lugar, queria ver se vocês poderiam falar um pouco sobre o preço da sucata no Brasil, né, que ao longo de 2019 a tendência tem sido de queda, né, mas com uma retomada de demanda de aço longo no Brasil em 2020, esse preço ele poderia voltar a subir. Eu queria ver se vocês trabalham com esse cenário também e se vocês veem isso potencialmente como uma pressão para as margens no Brasil, ou se vocês acreditam que o crescimento de volumes e os aumentos de preços, né, esperados para esse ano compensariam esse efeito. E aí também se com esse nível de câmbio que a gente está vendo hoje, né, se o mercado de sucata poderia crescer mais no lado da exportação, se poderia mudar alguma coisa estruturalmente nesse sentido. Obrigado. Boa tarde, Caio, Harley aqui. Em relação à alavancagem, tá, em primeiro lugar, falando um pouquinho sobre essa tendência de redução, a gente realmente está bastante focado, a gente tem um mandato do nosso Conselho de Administração de continuar levando essa alavancagem para baixo e atingir esses patamares de uma vez e meia, né, no longo prazo. Obviamente que o nível de atingimento dessa meta vai depender muito da geração de caixa e um pouco do dólar também, né? Então, eu sempre digo, um dólar valorizado, um real depreciado, para nós, portugueses de negócios, ele é positivo, pela geração de caixa adicional que vem da América do Norte,
ao converter para reais, e, obviamente, o ambiente de preços, né, que nos ajuda também no aspecto do Brasil. A alavancagem pode atrapalhar um pouquinho, mas é só uma questão de tempo. Eu acho que qualquer, digamos assim, o aspecto de revisitar a política de dividendos é algo que não é por curto prazo, tá? Por quê? Porque ao baixar essa alavancagem, naturalmente o nosso payout em termos absolutos ou em termos de reais por ação, ele já sobe de uma forma bem interessante, viu? Eu acho que mudar a nossa política de dividendos é algo mais para frente, realmente, quando a gente estiver claramente dentro do novo patamar de alavancagem, tá? Mas, de qualquer forma, sempre estressando, né? É só comparar 2018, quando a gente teve um nível de resultados realmente muito bom pelo aspecto de exportação aqui do Brasil, o nosso dividendo foi praticamente o dobro do que a gente pagou no ano de 2019. Tá? Então, acho que vem naturalmente essa melhoria de dividendos. Tá? Caio, com relação a preço de sucata, tá? Ao longo de todo o ano de 2019, a sucata veio caindo no Brasil, tá? Para ser mais específico, assim, comparando o preço da sucata no Brasil de quarto trimestre de 2019 contra o terceiro trimestre, ela caiu por volta de 10%, vou te dar um número, tá? Então ela veio caindo ao longo do ano passado, ela entrou 2020 estável, tá? E agora ela está com viés de subida, tá? O que, né, complementando a tua pergunta, o que ela nos favorece, tá? A recompor nossas margens através desses movimentos de preços que nós estamos realizando no momento, tá? Mas eu queria também aproveitar a oportunidade para dizer e relembrar de um negócio fantástico que a gente tem no Brasil, que é a possibilidade da gente produzir aço via rota sucata, via rota carvão mineral e via rota de carvão vegetal. Isso nos dá uma fortaleza e abre assim, diversas possibilidades, tá? Da gente sempre buscar alternativas para a gente ficar menos exposto, né, à subida específica de algum desses metálicos, como no caso da pergunta aí, a sucata, tá? Perfeito, obrigado. Próxima pergunta é de Antônio Eluani, do Bank of America. Boa tarde, Werneck, Harley. A primeira pergunta é um follow-up com relação ao preço médio que foi comentado já. Werneck colocou que era uma questão de mix. Se você pudesse dar um pouco mais de disclosure, Werneck, o que é esse mix? E a gente já nota um aumento da demanda para construção. Como que, e com a perspectiva, né, de 2020 também, construção continuar ganhando espaço, como que isso impacta o seu mix de vendas, o preço médio e, eventualmente, até as margens desse produto? E a segunda, acho que com relação a aços especiais, o volume foi muito fraco, né? Vocês estão com o Mogi fechado, mas olhando a capacidade total, vocês estão rodando abaixo de 50%. Dá para pensar em alguma otimização de capacidade para 2020, se Mogi volta, e como que volume e margem deve evoluir ao longo de 2020? Você chegou a comentar no início mais relacionado aos Estados Unidos, mas se puder colocar alguns pontos com relação ao Brasil também. Obrigado. Bom, Antônio, o mix, assim, basicamente, para a menor venda de produtos perfilados, que tem uma margem maior, e uma maior venda de produtos laminados, tá? Então, e fio máquina, tá? Então, a explicação é essa aí, tá? Com relação a essa questão, assim, de preços, tá? E retomada de construção civil, tá? De fato, assim, quando a gente observa essa sazonalidade aí no período, né? Porque, naturalmente, quando a gente compara o quarto trimestre com o terceiro trimestre, a nossa venda de produtos longos é menor, tá? Então, quando a gente olha assim, a gente teve uma queda de 9% no último trimestre do ano passado contra o terceiro, mas isso é muito abaixo, assim, da nossa média histórica de sazonalidade, tá? Então, geralmente, um terceiro contra o quarto trimestre, tá? A gente tem uma sazonalidade na ordem de 20%, tá? Então, isso demonstra, eu acho um indicador importante que demonstra que mesmo na sazonalidade, tá, houve uma venda maior de produtos para a construção civil, tá?
Então, quando a gente troca assim, semi-acabados de exportação, outros produtos de menores margens, por produtos assim, para o setor de concreto armado, tá? Existe sim uma possibilidade da gente ampliar um pouco as margens à medida que esses setores aí de construção civil forem se recuperando. Tá? Vou deixar o Saduel responder em atos especiais, se tiver um outro ponto eu complemento. Boa tarde, Antônio. Em relação à operação de atos especiais, só para confirmar realmente um ponto que você mencionou, ou seja, o quarto trimestre ele realmente foi afetado por uma queda de volumes aí, né? A gente trabalhou com utilização de capacidade abaixo de 40%, tá? Realmente bastante baixo. Nos Estados Unidos a gente continuou tendo efeitos, tá, nos volumes em função da greve da GM, tá? Que afetou a produção automotiva. No Brasil a gente, durante o ano todo, né? Mas e continuou até o final do ano, esse aspecto aí de queda das exportações, tá, para a Argentina, tá? Então, o volume realmente, isso foi, obviamente, também exacerbado pelo fato que sazonalmente é um trimestre mais fraco. Então, o volume impactou bastante isso. Na América do Norte, a gente continua com o efeito que a gente já tinha mencionado antes, que é aquela compressão na margem em função do mecanismo aquele de surcharge, onde a gente repassa para o cliente, tá, no preço o que acontece com o metal spread, e o metal spread continua comprimido um pouco pelo aspecto da sucata que estava caindo, tá? Então, esse surcharge aí afetou os preços também. Em relação a perspectivas, tá, para o ano que entra, a gente vê como um ano melhor, tá? A gente vê, por exemplo, os números que a Anfávia divulgou para crescimento para esse ano de 2020 é um crescimento de produção de 7,3%. Lembrando que em 2019 a gente teve aumento de vendas no mercado interno, mas em termos de produção foi quase estável, porque a queda das exportações para a Argentina afetaram muito isso aí. Então a gente vê melhores volumes no Brasil, a gente vê também esse efeito de compressão na margem na América do Norte, via surcharge, também sendo minimizado, reduzido, tá, muito, tá, em função de uma estabilidade maior ou até aumento do preço da sucata. Então isso tudo ajuda e a gente também tem uma expectativa, tá, melhor para esse ano de 2020. O aspecto específico da sua pergunta também sobre otimização, tá? A gente fez as otimizações que tinha que fazer. Otimizamos em relação ao Mogi, fizemos também, e anunciamos agora há pouco, né, a parada na operação a de Jackson, tá? E concentrando a nossa produção em Monroe. Tá? Então, a otimização também a gente trabalhou agora até o final do ano. Então, isso tudo junto, a gente tem uma expectativa positiva aí de melhora para o ano de 2020. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Andreas Pockenhäuser, UBS, em inglês. Just one more follow-up on the selling price development in the second half of the year. Obviously, there was reports that rebar prices in Brazil had a pretty significant downturn in the third quarter. And as we understood it, all rebar sellers, no exceptions whatsoever, actually had to drop prices in the fourth quarter. The read that we're getting from the ground, from our industry sources in Brazil, is telling us that the 10% rebar price hike that has been announced for the first half of this year is basically to bring prices back to where they were in Q3. I guess the first question is, do you agree with that? And in thinking about that, if that's the case, then I would imagine at the current rate that your EBITDA for the year should be coming in around 6.5 billion reais, which is still an increase from last year, but it's not as high as 7, which is what we've seen some headlines suggesting that it could be. Do you think, 6 to 6.5, do you think that sounds fair from a targeted EBITDA for this year? That's my question. Thank you very much. A pergunta do André em relação à confirmação sobre o que aconteceu com os preços, especialmente aços longos no Brasil, na segunda metade do ano. Ele disse que constatou uma queda no preço uma percepção de queda no preço, especialmente de vergalhão, e também perguntando sobre o aspecto de guidance aí de EBITDA para o ano de 2020, né? O patamar de 6 a 6,5 contra o patamar de 7 que teria sido veiculado. Tá?
Bom, em primeiro lugar, em relação a preço, tá? Eu acho que foi, em primeiro lugar, tem que olhar o preço no Brasil concomitantemente com o preço da sucata. O preço da sucata também teve uma queda grande, então, de certa forma, para nós o que realmente interessa, que impacta a margem, é o spread também no Brasil, tá? E esse spread ele tem se mantido bastante sólido. O aspecto de aumento de preço que foi mencionado dos 10% realmente é algo que foi anunciado, está no processo de implementação. A gente sabe que, como já aconteceu diversas vezes, né, anteriormente, essa velocidade de absorção desses anúncios, ele depende do setor, depende da região. Tá? Então, é muito cedo para se dizer quanto disso está sendo capturado ou vai ser capturado. A gente tem que esperar um tempo para ver isso aí. O que eu colocaria como pano de fundo, tá, para esse aspecto de preço é tudo aquilo que o Gustavo já falou no discurso dele, ou seja, que o ambiente de negócios para o Brasil, para a construção, ele está muito positivo. Tá? Ou seja, a gente tem o prêmio da importação continua muito baixo. Tá? A gente tem o mercado de construção está recuperando de uma forma muito boa, muito interessante. Tá? O preço internacional vis-à-vis o câmbio, tá? Mostra que a gente tem espaço realmente para implementar aumentos de preços que tem a ver também com a recuperação de margens, porque tem custos também que sobem, né? Então, o ambiente é positivo, tá? E por último, talvez só para fazer a menção, obviamente que o aspecto de EBITDA é uma coisa que a gente deixa para cada analista trabalhar, a gente realmente não passa guidance nenhum, tá? Então, depende muito da modelagem, depende de visão de PIB, de crescimento econômico, né? O que a gente quer sempre deixar a mensagem é que a gente começa o ano 2020 com uma perspectiva boa para o ano, tá? Eu diria que em todas as nossas operações de negócio. All right, thank you very much. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Gustavo Werneck para as considerações finais. Bom, pessoal, eu gostaria de mais uma vez agradecer a participação de todos, né? Especialmente o Daniel, o Thiago Ogéia, o Thiago Lofiego, o Caio, né? O Antônio, o André, pelas perguntas que nos fizeram, tá? Como sempre, foi um prazer conversar com vocês, tá? E a Isabela também aí, que fez o papel aí do Thiago Lofiego, tá? Então, quero agradecer a todos vocês. E quero já deixar o convite, né, para vocês participarem da nossa próxima divulgação de resultados, referente ao primeiro trimestre de 2020, que será no dia 6 de maio. Tá? Então, muito obrigado e um abraço a todos. A teleconferência da Gerdau está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.